Então, gente, seguinte. Antes de perguntar, eu tô aqui com três convidadas, tá? Três pessoas que querem empreender ou já empreendem, mas estão sentindo uma dificuldade de. Algumas coisas estão travando, algumas ciladas estão acontecendo na vida e da vida empreendedora, e eu acredito que existam dicas, existam sacadas aí para se passar por cima, dar uma rasteira nessas ciladas aí que estão acontecendo. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero passar um recado sobre o que que eu acredito, sobre o que que eu acho importante para todo mundo. Aqui a gente tem até uma BBM junto, né, Aline? E o que eu quero dizer, assim, que na verdade eu sempre defendi muito a ideia, vou falar para vocês agora, tá? Eu sempre defendi muito a ideia do propósito, né? Sempre achei que começar pelo propósito era o certo. Para muitas pessoas eu não discordo de certa forma, mas com o tempo, com o curso acontecendo, com as pessoas que eu convivi, com tudo que foi acontecendo assim de experiência, de ver os casos de cada uma, eu cheguei a uma certa conclusão. Essa conclusão começou a mudar um pouco a minha forma de pensar pela dificuldade que era geralmente de ver que quando eu falava assim, qual é o teu propósito? A pessoa tinha muita dificuldade de do nada simplesmente responder isso, sabe? E eu pensava assim, não é tão fácil assim, realmente. Por exemplo, descobri naturalmente, mas e para quem não descobre naturalmente, como é que é, né? E aí eu fiquei pensando, onde é que está a raiz da coisa? E cada vez mais eu comecei a acreditar no fato de que realmente entender o que se ama fazer, quais são as tuas paixões e o resgate disso até da infância, trazer à tona isso faz com que automaticamente tu desenvolva o teu propósito. Então, às vezes, começar pelo propósito, um porquê. Sempre defendi isso. Mas para muitas pessoas o porquê ele tá ligado ao que se ama e querer achar o porquê antes de descobrir o que tu poderia exercer de realmente do que tu ama, se torna realmente um caminho inverso e mais frustrante, de repente. Porque daí tu não fica encontrando o teu propósito, tu não encontra e tu fica se perguntando, né? Será que eu sou a única que não existe, não tem um propósito? Será que um dia eu vou ter um propósito? E muitas pessoas me perguntam também, assim, o propósito, ele... E se eu não tenho um propósito? O que que acontece? Ou se eu mudo, pode mudar? Então eu digo, pode mudar. Pode acontecer mudanças na tua vida, evoluções. Tu pode começar de um jeito e simplesmente tu tá trabalhando de um jeito num negócio e simplesmente 2 anos depois tu se dá conta de que não é tudo aquilo, né? Ou melhor, não é tudo aquilo, não é a palavra, mas tu se dá conta que tu passou para outro nível, de repente, e tu já fez aquela tua missão. Então tu pode sim mudar de propósito. Entende? Tu pode ter mais de um também, né? Mas o que eu acredito é que todo mundo deveria sim buscar um porquê sempre, porque eu acho que ele ajuda a tu não desistir dos obstáculos. Ele ajuda a tu não quando tu trabalha com o que tu ama e aliado a um porquê em relação ao mundo, não só em relação a ti, mas em relação ao mundo. E o que que eu digo isso? Tem muita gente que fala assim: "Ah, o meu propósito são os meus filhos". Mas um porquê assim é muito pessoal e te ajuda. Mas quando tu pensa no porquê para o mundo, tu recebe esse retorno do mundo, os depoimentos, as mensagens das pessoas e vendo que existe essa transformação na vida delas, tu começa a ter certeza que o teu propósito está sendo feito. E isso não tem preço. E aí tu tem mais certeza daquilo e cada vez mais tu ganha mais força e não desiste tão fácil. E por isso que, por exemplo, se tu for ver marcas aí, pessoas, líderes mundiais, inclusive, líderes mundiais que começaram pelo propósito, tiveram seu sucesso por ter um propósito gigantesco para o mundo, como impacto positivo, entendeu? No mundo. Tá tudo certo, Aline? Então, assim, é, essa é a minha nova essência, a minha nova essência do curso, mas aqui hoje, e para falar sempre para todo mundo,
que a minha nova essência realmente vai ser essa de realmente focar muito no que se ama, sabe? Essa que é a maior essência. Então, e o passo seguinte, sim, trabalhar em cima do propósito. Eu tô invertendo um pouco, indo contra o que muitas pessoas falam, mas eu acredito que essa é a ordem que eu noto que faz mais efeito, entendeu? Em cada uma. Então, esse recado eu acho que é importante eu passar de começo. E eu quero que esse bate-papo aqui hoje seja bem tranquilo, seja bem espontâneo e que a gente possa conversar e todo mundo aqui que estiver online ou ver depois possa entender também que o que a gente vai tratar aqui são dores reais, são dores de pessoas assim como vocês que seguem o canal, seguem tudo que eu posto, são dores de pessoas que foram convidadas aí, como vocês que estão atrás da telinha e estão aqui podendo ter a oportunidade de estar hoje, da gente conversar e ter essa visão e se empolgar e não desistir com facilidade, né? Então, assim, eu vou passar aqui para a Gisele. A Gi é consultora de sono, né? Para as mães aí, vão amar a ideia. Eu quero que a Gi faça a pergunta, então, tá, Gi? Que tu tem. Vou passar para ela, só para vocês escutarem. Elas não querem aparecer, então a gente vai fazer desse jeito. Então tá, boa noite, gurias. A minha dúvida, sim, é com relação a como a gente faz para manter o foco, né, o nosso foco no momento que tu começa a empreender. E tudo depende 100% de ti, tu ainda não tem condições de tu ter uma assistente, né, tu não tem como direcionar os afazeres da tua empresa. Como que tu faz para tu te manter focada em tantas funções, nessas múltiplas funções no iniciozinho da carreira? Olha, falando em organização agora, tá? Para começar mesmo, assim, tudo que tu for começar, pode ser tanto de empreendedorismo como uma nova função na tua vida, assim, até para fazer um exercício, para fazer, eu digo, ginástica, qualquer coisa que tu colocar como novo projeto na tua vida, eu sempre vou dizer isso, que a lista, o papel é a primeira coisa que tu coloca diante de ti. Escrever e colocar as ideias todas ali do que tu quer, o projeto como ele vai ser, quais são as etapas que tu vai fazer, tá? Para ver o que tu não vai ter uma assistente de começo, digamos, tá? Eu comecei tudo que eu fiz na minha vida, inclusive a loja que eu tive não tinha ninguém. Eu comprava, eu vendia, eu botava no Instagram, botava no Facebook, eu fazia o financeiro, eu fazia tudo, 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 tudo. E no começo é assim. E tá tudo bem. E vai ter que trabalhar muito. Tu falou em desistir, né? Porque dá um desânimo de fazer tudo e de repente. Como fazer isso no teu serviço, no caso, tu tinha comentado que não tinha como delegar, né? Os serviços. Mas na verdade, existe sim o momento que tu tem que delegar. Entende? Tu acha que tu tem que centralizar tudo, mas na verdade não. Tu não tem que centralizar tudo. E se existir um erro comigo em relação ao meu trabalho, até pouco tempo, ou no meu outro empreendimento que eu tive, foi centralizar toda a informação. Centralizar é um problema que, se acontece qualquer coisa contigo, todo o teu propósito que tu estava colocando acaba. E uma. Claro, porque no início não tem. Então, é aquela coisa, é duro, né? O início sempre vai ser muito cansativo, mas colocar as etapas no papel, tá? Do que tu tem que fazer, inclusive as etapas do teu dia, como organização, porque a gente costuma dar muita desculpa que não tem tempo. Mas só o fato de tu organizar o teu dia seguinte, antes de dormir mesmo, tu pensar e planejar isso na tua mente, como vai ser o dia seguinte, porque muitas vezes a gente vai dormir e nem tá pensando o que a gente vai fazer no dia seguinte. Chega o dia seguinte, tu tá lá e tu tá agindo de qualquer maneira. Tu tá agindo como acontece o dia. E nisso tu não tem uma programação exata das possibilidades que tu tem para fazer naquele dia. E colocar isso no papel e dormir já com esse mindset pensando assim, o que eu vou produzir amanhã? Como é que vai ser o meu dia? E ter esse planejamento diário muda tudo, entende? Na tua organização semanal.
E diária também. Então, assim, tu colocando as etapas todas que tu tem que fazer no papel. Colocando um objetivo, inclusive, né? Colocando um objetivo para aquilo não fazer tu desistir. Porque se tu pensa no objetivo, se tu tem lá onde tu quer chegar e tu tem fixação por aquilo, tu vai aguentar esse início. Porque o início de todo mundo é complicado quando não se tem, né, verba, né? E uma das coisas é não fazer tudo junto, não achar que tem que fazer todas as etapas e ficar nervosa e fazer tudo junto, entende? Fazer uma etapa de cada vez e delegar na hora certa, porque vai chegar um momento ali que tu vai ter essa fase crítica de estar ali fazendo as coisas, de estar achando que tu não tem que delegar ainda porque tu vai ter um gasto delegando para alguém. Mas nunca se esqueça que, na verdade, o momento que tu estiver trabalhando muito e a coisa está acontecendo, tu pagar alguém é um investimento. Não é um custo, não é uma despesa. Usa como investimento na tua vida. E aí tu vai ver como tu vai ter produtividade para poder trabalhar mais, exercer mais o que tu gosta de fazer, tendo ajuda na hora certa, não centralizando tudo e podendo fazer e alcançar os teus objetivos aí sim. E aí cada vez mais tu vai começando a entender que investir em pessoas faz expandir a tua empresa e faz tu atingir cada vez mais aquele objetivo final onde tu quer chegar. Entendeu? Então é super importante mesmo saber o momento de delegar. E no começo sei que é difícil, mas vai chegar um momento. E só para ter uma conclusão da pergunta, quando eu abri a minha loja lá, que eu centralizei tudo por 2 anos e meio, eu tive algumas estagiárias curriculares, que foi bem legal, mas nunca contratei. E eu acho que se eu quisesse ter expandido de verdade, depois daqueles 2 anos e meio, era só eu ter começado a estruturar a ideia de como vai funcionar a expansão. E eu não quis. Meu propósito mudou. Eu sou exemplo do propósito que mudou. Eu acho que eu fiz a minha missão ali. Alguma coisa mudou e eu fui em busca de autoconhecimento. Fiquei um tempo. Então, não deleguei. Fechei. Foi uma decisão minha. Mas, com certeza, 2 anos e meio... Foi bastante tempo, eu já podia ter feito isso antes, sabe? Tu vai ter até, inclusive, uma verba menor no começo, quando tu delega. Mas é que aí, os projetos que tu tem dentro disso, em prática, entendeu? Então, só saiba que vai ter um momento que vai ter que delegar. Existe possibilidade de ter o serviço, sim. Porque consultoria de sono, tu vende serviço, tu pode sim ter uma secretária, tu pode ter alguém que cuida do Insta, sabe? Claro que também lembrando só um último ponto, a pessoa não para de falar, né? Mas só lembrando o último ponto, que é envolvimento com marketing. Todo mundo tem que ter envolvimento com marketing. Tu nunca entrega essa função para alguém por inteiro. Tu é a alma do negócio e junto com ela o marketing que salva teu negócio sempre. É ele que mantém. Então, tu tem que ter a alma do marketing junto ali. Tu tem que ter o teu estilo, o teu tempero. Sempre falo tempero. Tá? Então, tá. Vamos para a próxima. Aline. Gente, como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo? Vocês estão ouvindo? Deixa eu entrar aqui. Peraí. Ô, Wagner, eu não saí aqui. Gente, comigo, não vão embora. Só ver aqui. Vou abrir aqui rapidinho. Só pra ver. Pode falar. Então tá, Ana. Acho que seguindo um pouco dessa toda a tua história, tu contou um pouquinho agora, porque tu disse que teu propósito mudou, e aí tu mudou e foi em busca dos teus sonhos e fazer outras coisas. E aí essas outras coisas que tu fez e tá fazendo são coisas que me inspiram, porque é muito semelhante ao meu propósito, com um outro nicho, um outro foco, mas mais ou menos o mesmo estilo. E aí a dúvida que eu tenho, depois de ter feito o curso contigo, e tá fazendo agora também o de procrastinação autorizada, assim, bem bacana, tô gostando. Como é que foi? Porque tu tinha loja, tudo bem, tinha que comprar roupa, tu tinha que olhar a moda, tu teve que alugar um lugar, tu teve que montar vitrine e aí tu vendeu. Então, era produto, é uma coisa mais fácil, assim, me parece ser. Como é que foi quando tu resolveu seguir para essa linha de serviço, de consultoria, de cursos online? Como é que foi essa preparação? Como é que tu viu que era hora de se jogar e fazer?
E porque essa que dá um medo, assim, parece que tu fica demorando e tu não lança, né? Então, como é que tu conseguiu realmente colocar isso, sair do papel? Então, na verdade, eu vou fazer uma resposta não só para quem vende serviço, porque como essa é uma dúvida também, né, de quem vende produto, ãh, a, a linha assim que divide o serviço e o produto, na verdade, é o diferencial. Na verdade, nos dois acontece isso. Diferencial que tu tem que ter para tu sentir que tu tem um diferencial no mercado. Então, tudo que tu for buscar fazer na tua vida, é claro que unido ao teu propósito, tá? Ou tu vai resolver uma dor, ou tu vai ter um diferencial. A partir do momento que tu cria algum produto ou um serviço que tu tem esse diferencial do mercado, para não ser genérica, para não ser só mais uma no mercado. E a partir do momento que tu resolve um problema, pode ser ou e, mas que tu resolva um problema também, digamos, no serviço é muito fácil resolver um problema. No produto, dependendo também, né? Do produto, às vezes, se cria mais em cima de desejo, dependendo se a gente for falar de decoração, tá? Muita gente me pergunta, acho que tu, Vanessa, é de artesanal, né? De handmade. Muita gente me pergunta de artesanato, por exemplo, e vale também a mesma coisa, diferencial ou resolver um produto, até num produto de artesanato, quando tu tem esse ponto chave, que tu sente isso. Eu senti, no meu momento, foi que eu senti a necessidade do mercado. Eu olhava à minha volta e via quantas pessoas estavam fazendo aquilo. Eu comecei mais com a função de Instagram, mas quando eu notei que as pessoas estavam fazendo a coisa mal feita, não se preocupando mesmo com a sua vitrine virtual, que eu sempre chamei, eu comecei a notar que aquilo realmente precisava de ajuda. As pessoas precisavam de ajuda, de conhecimento. E, de repente, o conhecimento que eu estava tendo, indo atrás, e tudo que eu estava lendo sobre o futuro, leio muito sobre o futuro, então aquilo fez eu despertar que, peraí, eu tô 2 passos a mais que as pessoas que não estão cuidando. Então, eu tenho autoridade para poder falar para elas. Porque eu tô um pouco à frente. Então, eu comecei a ter coragem. E eu acho que todo mundo tem que ter essa coragem quando se dá conta que o teu produto pode resolver um problema ou tem um diferencial. E nesse momento, tu tem que parar para pensar, não, peraí, eu tenho argumentos? Eu tenho como ajudar essas pessoas a resolver esses problemas? Eu posso ir lá falar. E aí tu tem que tomar essa coragem com essa segurança, tu entende? Porque tu se dá conta, porque tu vai fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa tu vai saber que existem essas pessoas com essas dores. E aí pronto. O que aconteceu comigo? Peguei o Stories lá. E eu demorei, eu procrastinei para isso, entendeu? Mas eu pensei assim, eu preciso saber o que vai acontecer depois que eu falar. Eu preciso dar o meu discurso para as pessoas, para elas sentirem se isso vai resolver o problema delas, pelo menos de começo. E a partir do momento que eu peguei um dia lá, sentei na minha sala, liguei a câmera e comecei a gravar os stories, um atrás do outro, e sei lá quantos stories, uns 15 deu, porque eu queria dar um discurso mesmo, inicial. Choveu mensagens. Choveu de gente dizendo, nossa, que bacana o que tu tá falando, que bacana o que tu tá falando. Isso foi em 2017, tá? Que eu fiz, que eu comecei. A necessidade que eu senti foi porque as pessoas me procuravam também muito para saber do feed, porque ele era, como é que eu fazia para ser tão organizado com o feed e tudo mais, e muita gente não dava bola e achavam bobagem, sendo que, na verdade, sempre fez atrair muita gente para o meu Instagram, o feed organizado desde aquela época, ele era bem diferente, inclusive, naquela época. Mas esse tipo de ponto diferencial que eu tinha. E aí foi um diferencial e, de certa forma, resolveu uma dor, porque ela sentiu a necessidade de ter essa organização, fez despertar essa necessidade, entendeu? E aí, no momento que eu tive a coragem, e isso não se ensina, né? Isso é uma coisa que é uma injeção de ânimo que eu tô aqui para dar para vocês. Que realmente botar a cara no mundo ali faz muita diferença. E pode ser que, se caso não der retorno ali na hora, assim, não aconteceu de chover gente, tá? Pode ser que eu já tinha uma audiência legal. Mas quando tu não tem uma audiência, o que tu faz? Tu persiste.
Porque provavelmente uma ou duas pessoas vão te responder. E só aquela uma ou duas tu tem que valorizar. E tu tem que fixar nelas. E elas vão se multiplicar depois. Entendeu? Então, pensa nisso e bota a cara. Bota a cara pra falar as coisas. Que eu sei que o teu produto tem um diferencial, eu sei que precisa no mercado e com certeza. A Aline, no caso, pra quem não sabe, é a mãe bilíngue, ela quer dar cursos online, né, de inglês para professores ensinarem as crianças, né, a como ensinar inglês nos colégios, né, nas escolas. Então, tu provavelmente vai ter o teu método, de repente tu vai pensar dentro do teu serviço qual é o meu diferencial, qual é o método que eu posso criar que tem um diferencial no mercado. E esse método é teu, e tu pode vender essa ideia com toda a autoridade, entendeu? Porque com certeza, gente que está se formando, por exemplo, tu tá a passos, né? Até porque tu é professora de faculdade também, né? Então, tu tem toda a autoridade do mundo para começar. Né? Só é saber disso, porque confiança tu só precisa porque tu tem isso. Então, basta. E vai. Isso aí. É isso aí. Eu acho que as dúvidas de vocês, de certa forma, estão também tirando a dúvida de todo mundo aí, porque eu acho que nem eu digo, serve para serviços e produtos. Então, eu acho que se tem gente travada nesse ponto, que autoridade eu tenho para fazer isso? É uma questão de confiar e achar esse pontinho aí que eu disse para ter essa confiança, um diferencial e resolver um problema de alguém. E tu tendo isso nas mãos, com certeza vai ajudar muitas pessoas. E tem muita gente que, inclusive, nem sabe que precisa do teu produto. E quando tu botar a cara, ela vai descobrir que precisa. E isso foi o que aconteceu comigo também. Muita gente que nem sonhava que precisava dessa ajuda acabou descobrindo que precisava dessa ajuda. Entende? E isso é uma baita de uma sacada aí para se pensar, né? Então, respondido agora essa segunda pergunta, vamos para a terceira. Quem é a terceira? A Gi. Voltamos para a Gi. Na outra questão também que já me ocorreu bastante, principalmente assim bem no início, é como que tu faz para tu não desistir de empreender, porque assim, quando tu sai do teu trabalho lá, carteira assinada, bonitinho, tu tem uma estabilidade. Aí tu resolve empreender porque tu vai seguir o teu propósito, aquilo que tu ama, vou meter a cara, vou fazer. E aí o dinheiro não começa a entrar no início. Demora, né? Como que tu faz nesse momento para não desistir? Porque às vezes tu tem um suporte, tu tem alguém que te ajude nesse início, às vezes tu não tem. Como que tu faz assim para manter assim sem desistir? A história da crise, né, de começo, essa crise de não entrar o dinheiro suficiente, isso é uma baita de uma injeção de criatividade, tá? Então, assim, tu pode começar um negócio, ele pode dar certo, tu pode se rodar. Mas quando a coisa não tá acontecendo, quando o dinheiro não tá entrando e tu tá lá exercendo, né, o teu negócio, pode estar acontecendo algumas falhas. E isso tem que fazer uma revisão. Muita gente não faz essa revisão. E aí acha que não é bom o suficiente. Mas, na verdade, às vezes é um detalhe de um erro na oferta. Às vezes é porque tu é muito genérica, de repente, entende? Daí tu tem que encontrar aquele diferencial que eu falei. Às vezes tu não tá resolvendo dor nenhuma. Acha que tem muita gente que acha que o produto é muito bom. Eu tô falando isso de uma forma geral, tá? Não tô falando que é o teu caso, mas de uma forma geral. Tem muita gente, às vezes, começa um negócio e mal pergunta para as pessoas ou faz pesquisa para saber sobre aquilo e acha que a sua ideia é genial. E quando vê, tem esse problema do financeiro no começo. Mas é quase como que uma injeção de criatividade. Tu é obrigada a pensar e a repensar o que está acontecendo. Então, a partir dali, começa na crise surgir várias ideias. Porque tu é obrigada, entende? Coisa que tu não faria, de repente, ficaria acomodada se estivesse entrando uma grana suficiente, digamos assim. Então, eu uso como um lado muito bom a função do financeiro. De novo, eu dando como exemplo a minha pessoa. Comecei com as mentorias, estava bem bacana. As mentorias, quando eu comecei a dar. Saí do nada para mentorias, né? De negócio. Check-up das marcas. E só que, na verdade, foram passando os meses e era muito bacana, mas não estava entrando o quanto eu gostaria, digamos, porque é muito relativo a situação financeira. Eu não sei o que é bom para ti, ou tu não sabe o que é bom para mim de situação financeira, né? Então,
eu pensei, o que eu posso fazer para atingir mais pessoas, até porque o meu propósito seria bacana atingir mais pessoas, e não só 2, 3 pessoas por mês, entendeu? Então, querendo ou não, o que aconteceu financeiramente comigo fez com que eu evoluísse, entende? Então, não é desistir quando a situação financeira está ruim, é evoluir e trabalhar a mente para ver como é que eu posso melhorar. E a partir desse momento eu criei o curso online. E aí a coisa se expande. Entendeu? E tu imagina se eu não tivesse, se tivesse entrando uma grana que eu consideraria legal. Eu estaria dando mentoria até hoje e de repente atingindo o que eu acomodamente poderia dizer que é bom, 5 pessoas por mês, mas atingir, por exemplo, a primeira turma, 17 pessoas, depois atingir mais 9, porque eu quis que fossem 9 e depois 12, sabe? Tudo de 2 em 2 meses, podia ainda tirar férias. Então, da maneira como eu fiz, foi um jeito que eu descobri na crise, entende? Mas vamos responder a pergunta com mais conteúdo aí. Depois que tu tá com esse período de criatividade, tá? Tu é obrigada a criar um jeito, né? Um jeito novo de pensar para tua marca, porque alguma coisa tá errada. Nesse meio tempo, tu tem que fazer o quê? Nunca parar de gerar valor. E gerar valor é conteúdo. E conteúdo, conteúdo, conteúdo. E aí parece que dá desânimo, porque tu pode estar lá cansando de gerar conteúdo e não tá dando retorno. Mas a persistência do conteúdo, às vezes, tu precisa de muita persistência de um conteúdo para as pessoas acreditarem que tu tem autoridade, entendeu? Então, gerar valor no meio disso tudo, da crise, que pode ser financeira, não parar de gerar esse conteúdo que tu precisa na internet, ou seja, onde for. Depois disso, tu trazer ainda uma oferta irresistível para as pessoas. E o que é uma oferta irresistível? É alguma coisa que seja muito conveniente, uma coisa que seja muito acessível para elas. Não importa se teu público é A, B ou C. Se ele é público A, que seja uma oferta boa para o público A. Se for um público B, que seja uma oferta boa para o público B. Então, depois de todo esse processo de tu gerar muito conteúdo, cadê a tua oferta? Então, tu tem que pensar o que tu está oferecendo. Tá indo para o público certo? Será que o teu preço está fechando com o público certo? Será que o teu serviço, o combo que tu está oferecendo, será que está sendo realmente a dor que as pessoas estão querendo resolver? Então, ali é uma questão mais de análise do que desanimar, entendeu? E desistir porque não está entrando grana. Se não está entrando grana o suficiente, bora pensar em tudo isso. E pensar nesse final da oferta irresistível, entendeu? E principalmente pensar se está atingindo esse público correto, fazendo uma análise de quem é que está me procurando. É o público que eu quero atingir? Esse público tem a ver com o preço que eu quero ou ele está reclamando do preço? Entendeu? E se ele está reclamando do preço, tu não está atingindo as pessoas certas. E, de repente, tu tem que voltar um passo atrás e ver o teu conteúdo. Esse conteúdo está resolvendo a dor de alguém que é o público que tu quer? Então, uma coisa está interligada à outra. Entendeu? Eu acho que também quando tu gera bastante conteúdo, na verdade, o que acontece? Tu acaba fazendo as pessoas compartilharem automaticamente, porque o teu conteúdo é tão bom que elas vão querer compartilhar, elas vão querer passar adiante uma informação bacana, né? Então, tu acaba que espalhando isso, tu se torna mais conhecida e acaba que começa a alavancar, entendeu? Só que tem que ser muito persistente com o conteúdo que tu vai passar para as pessoas, né? E fazer elas, inclusive, educar os teus clientes. Porque a partir do momento que tu passa esse conteúdo, tu educa eles, né? De certa forma, assim, e atrai as pessoas que tu quer. Só que tem que saber que se tu tá atraindo as pessoas certas, né? Com o conteúdo certo. E se tá resolvendo a dor delas. Deixa eu ver aqui, vamos ver a próxima. Tem alguma coisa para falar, Gi? Tá. Até agora me lembrei. Tinha um exemplo até que aconteceu há pouco tempo. Uma marca de uma amiga minha, ela começou a marca, tá? O sonho dela é ter a marca de roupa. Marca de roupa, gente. Qual é a chance, né, de às vezes uma nova marca de roupa feminina bombar? E ela estava muito chateada, porque ela fez a primeira coleção e a coleção não estava legal. Tipo assim, não, ela não sabia que não estava legal, mas para ela estava maravilhosa aquela coleção. Estava maravilhosa. O que aconteceu? Ela veio para mim, né? Me perguntou, Nádia, eu não sei o que está acontecendo. Eu fiz o Instagram, eu cuido. Tudo bem que eu não faço tudo que uma pessoa tem que fazer. Diga-se de passagem o que é.
contatar influenciadoras, de repente pode ser isso, ou eu contatei algumas até, mas pode ser que contatei errado. Mas quando eu fui fazer só uma olhada por cima da marca dela, eu disse assim, qual é o teu diferencial aqui na marca? Ela, eu botei a coleção como eu gostaria, assim, né? E eu falei, tá, mas eu tô olhando as tuas peças. Peças pretas, mas tem umas que são vermelhas, umas pantacur, um tecido que... Eu quero entender o teu propósito com a marca, eu quero entender quem é que tu quer atingir, o que tem a tua coleção de diferencial. Não sei o que aconteceu, passou um tempo, deu um estalo nela. Gente, a coleção que ela veio depois, eu fiquei apaixonada. Foi assim, ela começou a postar e eu considero a coleção, a marca dela, mais para mais nova, para, digamos, faixa de 20, 25 anos, digamos assim. Tipo nós. E quando eu fui ver as roupas, brilhou meus olhos, brilhou, e eu falei, o que é isso? O que tu tá lançando? Como assim, Dela? Eu realmente fui atrás do que tu tinha comentado, eu achava que as minhas peças, eu achava que estava lindo, mas na verdade eu dei um up para ver nas criações, assim, foquei mais em cores assim, estampas assado e tudo mais, e realmente ela estava com muitas encomendas por mês. Muitas, que nem ela acreditava. Ela não acreditava. E ela tá sem parar, não conseguiu nem tirar férias direito. Então, assim, foi um detalhe que ela não estava vendendo. Ela simplesmente estava praticamente desistindo, entendeu? Ela estava desistindo. Então, um detalhe como esse pode fazer um baita diferencial. É tu ver se a tua oferta tá com algum problema, se teu produto, tu acha que ele é top, mas daqui a pouco será que está resolvendo realmente? Ou está criando desejo, se no caso não é serviço, sim, produto, ele está criando desejo de verdade para o público certo, né? Então, aí está um exemplo que eu lembrei só para fechar. Quarta, agora é a Vanessa. Então, a gente já falou, acho que bastante sobre, mas vou pedir para ti falar um pouquinho mais ainda sobre como encontrar um nicho diante de tantas oportunidades. Hoje o mercado está borbulhando, tem várias pessoas, vários negócios. Como encontrar um nicho dentro, né, desse espaço? Como encontrar um espaço melhor, né, para que a gente... Exatamente. Como se encontrar? Tu falou do teu propósito, da troca, né, do teu nicho. Então, como encontrar e começar alguma coisa hoje? Eu vou voltar para o começo de tudo que eu falei mesmo. A pergunta que tu fez, né? Como encontrar um nicho no meio de um mercado tão borbulhante? Dentro do teu coração. Ai, parece clichê, gente, mas realmente é isso. O nicho está dentro de ti, tá? O que tu gosta? O que tu faz bem? São os 4 pilares que eu trabalho, enfim, do Ikigai, né? O que tu faz bem? Qual é a tua vocação? O que tu pode impactar no mundo positivamente? São perguntas que tu se faz, mas hoje eu posso até perguntar mais uma. O que tu faria se não existisse dinheiro? Entendeu? Se o dinheiro não fosse um fator pertinente na nossa vida, né? O que tu faria? Isso tem a ver com o teu propósito, obviamente. Mas, assim, de paixão, que tu possa resgatar das coisas que tu já fez na vida, que tu lembra que te dava muito prazer, o que te faria acordar de manhã. O teu nicho vai sair dessa paixão. E aí tu vai descobrir, na verdade, claro que com todo um trabalho, né, de autoconhecimento, o teu propósito. E isso vai fazer com que tu, tendo um propósito, tenha um peso bem grande na tua marca. E tendo esse peso bem grande, tu tem um diferencial, que é teu tempero. Mas sempre buscando com essa mentalidade do diferencial do mercado. Por quê? Porque tu pode ter a concorrência que for do teu nicho. Se tu tiver o teu tempero, o teu diferencial, as pessoas vão te buscar. Se tu tiver uma excelência no teu serviço, no teu trabalho, se tu realmente colocar amor naquilo que tu faz e ter esse tempero teu, assim, o Ikigai é uma coisa que se trabalha muito isso, que é o aqui e o agora, é o processo do negócio, tu amar aquilo que tu tá no processo. E tu trabalha com produto artesanal, né? Então, o teu processo, aquilo te faz ter... Aquilo é uma paixão para ti, o processo da coisa. Para mim, por exemplo, desenhar é um processo apaixonante. Não é fabricar roupa.
Para mim é o desenhar e ver a roupa pronta. Comigo não tem a parte do meio, da técnica, da costura, entendeu? Eu descobri isso. Então eu nunca jamais conseguiria trabalhar com a parte de costura. Eu teria que delegar para alguém, dar um jeito, entende? Mas o processo da criação e ver pronto, para mim, é meu outro propósito. É a minha outra paixão e um dia eu vou exercer de novo. Mas tu descobrindo isso, se, por exemplo, se tu pensar, produto artesanal, de repente, não é a minha paixão. Então, tu tem que começar a buscar isso para ver o que faria tu acordar de manhã realmente com vontade de fazer e não se preocupando se caso tu não descobrir no primeiro. Porque testes é uma coisa do empreendedorismo. Teste. A Aline pode fazer o curso online dela e descobrir que, de repente, curso online, depois de um tempo, não é realmente o que dá prazer. Mas a Aline sabe que tem necessidades futuras, aquele capítulo do curso que vai estar sendo reformulado, ele serve, inclusive, para se preparar para isso, para momentos difíceis, para tu ter noção se aquilo é realmente para ti ou não. E se realmente tu quer arcar com aquilo, se preparar para aquilo. E não chegar na hora e se frustrar e desistir, entendeu? Então, a questão de tu escolher o que tu ama fazer, achar o teu propósito, já vai ter esse diferencial no mercado. E, só para fechar com chave de ouro, tu pode ainda subnichar, trazer muita autoridade, entende? E uma audiência maior porque tu está subnichando. Então, se tu for com muita vontade dentro desse subnicho, tu pode se tornar referência. As pessoas, cachepô de fio de malha é com a Vanessa, que é a tua marca, enfim, tem todo um branding, tem que trabalhar e tudo mais, mas é contigo, entendeu? Então, o subnichar ainda faz com que tu tenha um espaço maior, porque se tu não subnicha, tu vai ter um trabalho um pouco maior, porque o nicho, ele tem muita concorrência. Se ele não for uma coisa inovadora no mundo, uma coisa futurista, se for uma coisa que já existe, tu vai ter um trabalhinho um pouco maior, de ter um diferencial muito maior, de resolver uma dor muito maior, entendeu? Então, subnichar pode te ajudar muito também a conseguir esse espaço no mercado borbulhante. E a última também é contigo. Então, queria saber, bons negócios são apenas os que envolvem muito dinheiro, muito investimento inicial. No caso, a gente falou sobre artesanato agora. O artesanato pode se tornar um bom negócio? Eu posso me considerar uma empreendedora trabalhando no artesanato, mesmo investindo pouco inicialmente? Acho que é isso. Eu tive até uma aluna agora, há pouco tempo, que ela estava super perdida porque ela ama... Eu dei o exemplo do fio de malha, e não é o exemplo dela, mas é o trabalho realmente que ela faz. E ela estava com medo que depois eu descobri, sabe, o que era. O fato dela ter tido loja e se titular como empresária e achar que depois, quando ela viu que ela estava quase em depressão tendo a loja e que ela passou a ir para ficar em casa e trabalhar com artesanato, fazia dela não empresária. Entendeu? É essa questão. O que acontece? Tu faz o teu negócio ser do tamanho que tu quiser. Então, assim, todo mundo, quem vende brigadeiro, pode criar uma empresa de brigadeiros e ser uma empresária do ramo da gastronomia, dos doces, entendeu? Tu pode ser, sim, uma empresária do ramo. O que tu faz hoje? Mas é crochê? É algo... Ah, tá. Isso, vasinhos de concreto. Tu não trabalha mais com isso? Tá. Os vasinhos de concreto, inclusive, foi uma febre, eu acho que existe ainda, mas foi muita gente, copiou muita gente, né? Tipo assim, tinha cópia por tudo que é lado. E isso é triste, porque a gente vê e acaba ficando genérico um produto tão legal, né? Exato, porque daí tu acaba que tu dá aquela marca, de repente, o que acontece quando a marca vira genérica? Quando tu simplesmente copia uma ideia, guerra de preço, né? Porque daí tu vai ganhar porque o teu é mais barato e começa uma guerra de preço e não de qualidade, de personalidade, né? Exato. Então, começar pequeno nesse ponto assim do artesanato é uma das minhas filosofias, na verdade. Eu comecei uma loja pequeno, uma loja que muita gente gasta com inauguração, sabe? Faz o auê. Mas o que acontece? Tu começa um auê
numa coisa que tu não testou ainda, então começa pequeno, faz parte ainda da filosofia do Ikigai, que eu trabalho no curso também, que dependendo da pessoa, porque tu pode ter muita grana, e tu pode, de repente, não querer começar pequeno, entendeu? O começar pequeno faz parte de uma essência, mas digamos que tu quer arriscar. Depende muito de cada pessoa. E o interessante é não criar ansiedade. Porque se tu quer fazer uma coisa que vai além do que tu pode, tu cria uma ansiedade que só te destrói. Então, tu tem que saber o teu limite do que tu pode fazer. E, com certeza, o teu limite é possível chegar onde tu quer. Começar pequeno, pelo amor de Deus. Gente, o cara da Amazon tem aquela foto conhecida na internet, entendeu? No Google lá, a foto da Amazon, do escritório dele, que era horrível. Como é que ele não vai ter começado pequeno? Uma coisa que hoje é gigantesca. Todo mundo começou em garagem dos grandões, entendeu? Steve Jobs. Então, começar pequeno é uma essência que tem que, na verdade, e sente a resposta. Tu começa pequeno, tendo aquilo que tu ama fazer, com paixão no processo daquilo, entendeu? E eu vou dar o exemplo do restaurante chinês aqui de Novo Hamburgo. Família chinesa, fala chinês, não fala... Fala chinês. Mandarim, né? É, né? É, mandarim. É o camponês, né? Eles... Quando eu cheguei a primeira vez nesse restaurante, era uma caixinha de fósforo, o tamanho. Só que a comida era incrível. E o que acontece quando uma coisa é incrível, e é a filosofia japonesa, mas os chineses pegam também. Eles simplesmente devem amar muito. Chegaram num país e simplesmente pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a gente mais sabe, o que a gente mais ama. E fizeram com excelência. Quando tu faz uma coisa com muita excelência, aquilo simplesmente encanta as pessoas. Eles não eram simpáticos no atendimento. E olha que é uma coisa que eu prezo, hein? O atendimento com excelência para as pessoas. Mas eles não eram simpáticos. Eles tinham um lugar pequeno pra caramba, sendo que tem uma concorrência de chinês em Novo Hamburgo para eles. Mas não demorou muito tempo para eu ir numa segunda vez e o negócio estava ampliado. Quando eu cheguei de novo, eles tinham aumentado mais um pedaço. Quando a gente chega lá de novo hoje, eles ampliaram para todos os lados e botaram um estacionamento do lado. Hoje eles estão um pouco mais simpáticos. Falam um pouco mais português, entendeu? A fila para comer é gigantesca sempre. E isso porque o produto tem muita excelência e eles põem paixão naquilo. Eles começaram muito pequeno, entendeu? E a questão ali é, naturalmente, eles vão crescer. Eles estão, simplesmente, o negócio acontece naturalmente. Então, eu prezo muito começar pequeno, se tu tem pouca grana, principalmente, né? E artesanato, sim, é um ramo muito lucrativo. E só tu vai saber o que tu vai fazer do teu produto. Se não existe hoje uma empresa grande de artesanato, por que a Vanessa não pode ser a primeira a ter uma baita de uma empresa de artesanato? Que eu não sei, vasinho de concreto, de repente não vai ser, mas de repente tu pode criar alguma outra coisa que seja uma coisa, um diferencial, entende? E fazer aquilo simplesmente se tornar uma empresa. Claro que pode. Começando pequeno, para tu ainda ter mais orgulho ainda no futuro de falar assim, como tu começou pequeno, entende? Então isso não pode ser um fator decisivo de desistir, tá? Ele tem que ser, na verdade, um fator para impulso, exatamente. Queria agradecer quem olhou até o final, inclusive, e agradecer as convidadas também por terem vindo e participado desse momento, que é bem legal para gerar um conteúdo bacana, assim. Espero ter ajudado várias pessoas também, que estão com as mesmas dúvidas que foram tratadas aqui. E a próxima live que a gente vai fazer vai ter um outro tema, tá? Ela vai ser feita semana que vem, provavelmente, mas se não, eu aviso a data. Mas fiquem ligadas, vai ter mais gente participando também aqui, presencial. E podem perguntar também as dúvidas de vocês pelo direct lá no Insta, podem mandar o que quiser, tá bom? Se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que foi falado aqui hoje, espero que eu tenha ajudado alguém a destravar aí. Inclusive aqui. Tá bom? Valeu, gente. Um beijo.